E hoje aqui nesse vídeo um bate-papo mais descontraído e mais indicativo para vocês, eu vou chamar de o bonde do Drakkar Noir. São aqueles perfumes que acompanham o estilo ou mesmo total inspiração no clássico dos anos 80, Drakkar Noir. Quer acompanhar essa coleção, essa coletânea, esse apanhado de dicas para vocês? Então já sabem, chega aí. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas, o seu canal de perfumes atemporais. Agradeço sempre àqueles que sempre estão dando maior força aqui para o canal, trazendo seu like, acompanhando todos os vídeos que saem, todas as nossas produções, nossas dicas e nossos bate-papos. Se é novo ou nova aqui no canal, gosta de perfumaria, já sabe, sejam também muito bem-vindos. Desde já, eu agradeço a participação de todos vocês. Olha ele! Drakkar Noir, o classicaço lá dos anos 80. Eu já fiz vídeo aqui no canal, já está disponível. Assista se você não assistiu, por gentileza. É um perfume, resumidamente, né, já que tem vídeo, já que tem um bate-papo sobre só ele, é um perfume lá dos anos 80, um perfume que, apesar de ser oitentista, ser de muitas décadas atrás, ele traz um aspecto até bem moderno, né? Você sente um perfume feito Drakkar Noir e não estranha, não sente aquela coisa tão carregada. Pode ser que lá no início dos anos 80, né, ou no ano de seu lançamento, na sua primeira formulação, seu primeiro lote, ele tenha sido um perfume bem mais consistente, bem mais pesado que, afinal de contas, ainda que fosse um eau de toilette, eram perfumes bem mais pesados. Então, logicamente que a fórmula da perfumaria masculina era outra. Hoje você tem aqui um perfume realmente com todo esse aspecto de limpeza, todo esse aspecto de o nosso querido banho tomado, né? Eu sempre falo aqui essa expressão e ele representa muito bem até hoje. Só que há controvérsias, né? Sobre sua fixação, sua projeção, né? Eu digo aqui no vídeo também que para mim foi uma coisa de razoável para baixo, né? Vou deixar resguardado aqui a você acompanhar o vídeo completo. Algumas pessoas afirmam que ainda conseguem um bom desempenho. São coisas que até existem sensos comuns, mas no final das contas é uma boa pele, uma boa condição ali da própria pessoa, uma condição biológica, pode fazer diferença. Em todo caso, para algumas pessoas, Drakkar Noir ainda vale muito a pena, para outras nem tanto, mas eu vou trazer aqui, né, conforme o nosso bate-papo, o que eu vou chamar de bonde do Drakkar Noir. São perfumes que claramente têm como inspiração o caminho olfativo de Drakkar Noir. Eles vão por aquele lado limpo, aquele lado atalcado, lavanda, né? Vocês vão ver direitinho aqui que tem opções, né? Algumas muito mais baratas, que normalmente é o Drakkar Noir, apesar de você encontrar hoje pela internet afora versões bem baratas, né? Como essa aqui que eu comprei. É o original, porém vem naquele formato de tester, né? E aí você consegue um preço melhor a depender do vendedor, de onde você está comprando. Mas enfim, vamos para o próximo aqui. Aliás, o primeiro perfume que vai tentar ser, né, de alguma forma, em alguma medida, o próprio Drakkar Noir. Este aqui, gente, é o Taxi, de Coffin Lux. Essa é a marca Coffin Lux. Já trouxe aqui no canal há muito tempo atrás, está registrado aí, assistam também por gentileza. É um perfume muito interessante, porque ele tem justamente, por definição, por intenção, ser o próprio Drakkar Noir. Ele tem, né, talvez de todos os outros que eu vou mostrar, ele seja uma abertura o mais próxima possível do Drakkar Noir. Ele pega uma abertura assim que eu sinto que é um pouco mais mentolada em relação aos outros. Ele também vai trazer aí, logo em seguida, aquele aspecto atalcado e jamais vai deixar de ser, evidentemente, aquele perfume limpo, alavandado, né, que traz também, evidentemente, um fundo mais amadeirado. Ele traz, né, ele já começa, digamos assim, a emular o próprio Drakkar Noir de uma forma mais visível, né, a chamada primeira impressão. Ele traz uma ótima primeira impressão. Ele segue muito bem, assim, parecido com o Drakkar Noir. Evidentemente que há uma sensação aqui, e até mesmo nos outros, de que não tem tantas notas como o perfume lá de sua origem, né? O seu inspirador, Drakkar Noir. Mas nem o próprio Drakkar Noir de hoje em dia é
como ele fora um dia, né? Um dia ele já foi muito mais complexo, já tinha mais notas carregadas, né? Mesmo aquelas que permanecem já foram muito mais intensas, algumas certamente já foram descartadas, né? Bem como o patchouli do Drakkar Noir, dizem que foi retirado assim lá nas primeiras reformulações. Mas está aqui uma opção interessante, né? Ele também segue uma performance ali muito parecida com o Drakkar Noir na minha pele. Ele é um perfume aí de percepção aí de umas 4 horas. Drakkar Noir é um pouco mais, porém nenhum deles aqui tem uma grande intensidade, exceto o último que tem um pouquinho mais, um degrau a mais de intensidade, tá? Mas estamos falando de perfumes frescos, né? Aqui a primeira curiosidade, né? Uma opção interessante para quem gosta do Drakkar Noir, o Taxi. Seguindo aqui com o bonde do Drakkar Noir, eu trago um perfume que eu acho muito gostoso também, já falei no canal, que é o Lomani Pour Homme. Lomani também, se eu não me engano, é lá da década de 80, seguindo os passos de Drakkar Noir, evidentemente, como estamos falando, e também apresenta uma ótima representação do próprio Drakkar Noir. O interessante é que cada um deles tem um aspecto que destaca mais. Aqui eu sinto um pouco mais do lado atalcado, do lado assim mais polvoroso. Não é nada intenso, tá, gente? Não é algo assim como se tivesse íris, essas coisas não, tá? Ele vai por um lado atalcado, mas um lado muito aromático também, segue toda a vibe do Drakkar, mas novamente, é um perfume também que temos a sensação de que falta alguma coisa, ou até mesmo, por que não, acrescenta alguma coisa, né? Ele fica ali numa coisa, digamos assim, não é muito confiável a gente falar de porcentagem, mas só para ter uma figura de linguagem, né? Ele fica ali talvez uns 70%, 80%, né, de identidade com o perfume Drakkar Noir. Também uma ótima opção. Eu acho que dentro daquilo que o Drakkar Noir traz, e você quer ou tenha curiosidade de experimentar outros que vão na mesma linha e quase na mesma identidade, pode pegar também, pode experimentar de alguma forma o próprio Lomani Pour Homme. E agora, para fechar esse bonde, claro, dos que eu tenho, pode ser que hajam mais perfumes com mais identidade, mais parecidos até que esses, mas normalmente esses aqui representam muito bem o Drakkar Noir. E são os que eu tenho, né? E esse, sem dúvida, com certeza, assim, da minha experiência, eu vou trazer aqui definitivamente como o melhor custo-benefício para quem gosta de Drakkar Noir. Até mesmo melhor, na minha opinião, do que o próprio Drakkar Noir, em relação, novamente, custo-benefício. Vodka Diamond. Isso aqui é perfumaço, gente. Isso aqui, eu acho o seguinte, né? Hoje, o Drakkar Noir é um perfume que já é saturado. Não estou dizendo isso para desmerecer o perfume. Gosto bastante, ele tem sim sua identidade, sua própria cara, mas, ao mesmo tempo, é um perfume que foi replicado aí bastante, né? Você quer ver uma coisa? Um dia um rapaz falou e realmente me trouxe a lembrança que o Drakkar Noir, você encontra o cheiro dele numa fragrância da Gillette, que é o Cool Wave. Né? O Gillette tem várias fragrâncias, né, em seus produtos, e esse Cool Wave, que já é até antigo também, ele traz justamente esse cheiro muito parecido com o Drakkar Noir. Então, o próprio cheiro, a própria construção de Drakkar Noir já não é nenhuma novidade. Então, pensar que ninguém consegue replicar e ainda trazer um perfume de grande custo-benefício, eu não sei não, gente. Para mim, hoje isso é facilmente replicável. Então, voltando aqui ao Vodka Diamond, para mim, melhor custo-benefício. Interessante que ele tem identidade com o Drakkar Noir, lógico, mas ele se distancia um pouco mais. Não é que se difere, tá, gente? Não é que completamente diferente, né? Algumas pessoas muito radicais, né, por um piloto automático, usa aquela expressão nada a ver, né? São forças de expressões, né, de alguém que é muito exagerado, é muito radical nessas coisas. Para mim, ele se distancia, mas ao mesmo tempo se agarra ali a vários aspectos, todos esses que a gente vem falando, né, de limpeza, de aromático, de amadeirado. Só que, até mesmo em relação aos outros que eu mostrei agora, né, mesmo não sendo perfumes que custam uma fortuna, esse aqui seguramente, né, não sei o preço dos outros exatamente, porque varia muito de vendedor para vendedor, mas é constante, né,
podemos dizer assim que é muito constante o valor de um perfume da linha Vodka, né, de Paris LC, custar ali entre R$ 65 e R$ 70 reais em 100 ml. E, surpreendentemente, o Vodka Diamond tem, para mim, na minha pele, tem uma saída mais forte, uma projeção mais forte, mais presente, digamos assim, e uma fixação de maior longevidade. Então, para mim, né, dentro da minha experiência, o Vodka Diamond dá um pau assim, né, dá um cacete nos outros quando o assunto é custo-benefício e, por que não, um perfume que vai sim ter uma aparência de Dracar Noir, embora se distancie um pouco, né, mesmo com relação aos outros, com relação, por exemplo, ao Taxi, que é um dos mais parecidos, como eu já disse. Então, Vodka Diamond, apesar disso aí, você encontra praticamente a mesma sensação de Dracar Noir e por um preço muito bom. E, de acordo com a minha experiência, uma performance melhor que todos os outros, inclusive o próprio Dracar Noir formulação atual. Exatamente. E é isso, agora é aquela hora que eu gosto de bater papo com vocês. Escrevam aqui nos comentários, né, se vocês conhecem esses perfumes, se vocês têm, de repente, vocês têm esses também na sua coleção. Então, vocês comentem aí, por favor, né, a impressão de vocês, né, o que vocês acham, gostaram do vídeo, inclusive, né, deixa seu like, se possível, compartilhe também e vamos aqui bater o papo sobre o bonde do Dracar Noir. Muito obrigado a você que chegou até este ponto do vídeo, aquele forte abraço e até o nosso próximo encontro.